Em outubro de 1928, um baú caiu no cais do Porto de Santos. Até aí, nada demais, sinceramente, porque acidentes como esses eram muito comuns. Quer dizer, as malas, bagagens, baús costumavam ser içadas para dentro dos navios, então acontecia de um ou outro cair. Só que quando esse baú caiu e abriu um pouco, saiu de dentro um cheiro insuportável. E quando a polícia chegou e abriu aquela mala, o que tinha lá dentro chocou absolutamente todo mundo. Era o corpo de uma jovem. Nesse episódio, eu vou te contar tudo sobre o famoso crime da mala de Santos, que aconteceu em meio ao contexto histórico da imigração europeia para São Paulo. Eu vou te contar tudo sobre a investigação, sobre os personagens envolvidos, sobre o contexto histórico que o Brasil se encontrava e, claro, eu vou te falar também o que você pode visitar em São Paulo para se aprofundar nessa história. Esse daqui, meus amores, foi pedido de um ouvinte, mas dessa vez não sou uma ouvinte como uma detetive viajante, que foi a Soraya. Soraya, fica aqui o meu beijo, meu agradecimento e a minha homenagem. Eu espero que você goste do episódio de hoje. Lembrando aqui, gente, que se você, assim como a Soraya, também quiser me pedir um episódio específico, é só mandar um e-mail para o e-mail que está na descrição desse episódio. Se você for um apoiador, você tem privilégios e isso faz com que o seu pedido suba na lista, porque assim, essa lista tá bem longa. Papo do tipo, indo até o ano que vem. E eu acho isso maravilhoso. Eu fico muito grata com todos os pedidos de vocês. Mas se você quiser também só me mandar um beijo, ou se você for uma marca que tiver interesse em patrocinar o podcast ou aparecer aqui no podcast de alguma forma, é só mandar um e-mail nesse mesmo e-mail aí. E por fim, só antes de começar esse episódio, eu queria lembrar pra vocês que os guias do passaporte pro crime estão disponíveis. No momento nós temos 3. São Paulo, Princesa Diana e Roma. Lembrando que esses guias eles serão atualizados. Então, no caso de São Paulo, sim, a gente vai colocar as dicas que eu vou dar no episódio de hoje. Então, se você ainda não comprou o seu, compra agora, os links estão na descrição do episódio. E por último, eu juro que é a última coisinha mesmo, eu esqueci disso. Se você quiser ajudar esse projeto a se manter de pé, torne-se apoiador, os links também estão na descrição do episódio. E aí eu tenho um pedido só pros apoiadores, que, assim, eu estou tendo alguns probleminhas com a Aurelo, então se eu puder pedir pra vocês migrarem pro Apoia-se, obrigada, vocês são lindos. Todos os links, etc, estão na descrição. E é isso, chega de enrolação, falei muito, perdão, bora lá, bora pra esse episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Brasil, 1920. Nessa época, o Brasil vivia a chamada República Velha, mais especificamente a República Oligárquica. Isso porque civis ligados às elites agrárias assumiam o controle do país. É nessas que São Paulo e Minas se revezavam na presidência da República, na famosíssima política do café com leite. E aí, focando especificamente em São Paulo, sim, gente, a economia paulista girava em torno do café. E o estado era um dos mais importantes do país. Existia, então, uma ideia de prosperidade, de oportunidades por lá, mesmo que isso não se aplicasse a todas as camadas da sociedade. E a cidade de São Paulo, especificamente, estava crescendo muito rápido no meio disso tudo. A industrialização estava acelerada, tinham comércios crescendo aqui e ali, assim como ferrovias, bairros operários, cortiços e pensões. E lógico, todas essas oportunidades atraíam muitos imigrantes também. Focando especificamente nos italianos, que vão ser o foco do episódio de hoje, centenas de milhares de italianos já migravam para o Brasil em busca de oportunidades nas lavouras de café desde o final do século XIX. Muito em parte do incentivo do próprio governo brasileiro, que depois da abolição da escravidão, começou a recorrer à mão de obra estrangeira para substituir o trabalho escravo. Mas depois, já pulando de volta para a década de 1920, a situação começava a mudar um pouco. Primeiro que os italianos que iam para São Paulo já não buscavam mais terras para cultivar ou pensavam em café. Eles queriam era trabalhar em comércios ou prestar serviços. Isso porque os italianos que vieram antes deles e se arriscaram na lavoura entenderam que o negócio era meio que uma furada. Quer dizer, eles ficavam presos às terras, muitas vezes endividados com o dono da fazenda e por aí vai. Então, em outras palavras, aquela ideia de enriquecer e tudo mais rápido, uhul, não era bem assim. Só que então eles perceberam que na cidade eram outros 500.
Tinham comércios a serem abertos, serviços a serem prestados, então tinha mais procura e dava para enriquecer mais rápido. E o segundo motivo pelo qual a situação mudou um pouco é porque quem assumiu o poder na Itália nesse período foi o queridíssimo Benito Mussolini. E digamos que ele não gostava dessa brincadeira de ver a sua mão de obra saindo do país assim, tipo, sem mais nem menos. Então ele começou a restringir quem saía das terras italianas, exigindo passaportes específicos e justificativas claras de trabalho para autorizar a saída da galera. Ou seja, para ir para São Paulo agora, era preciso ou já ter familiares na capital e alegar que você ia reencontrá-los, ou já ter um trabalho ali, já ter um empregador que enviasse uma carta garantindo que você estava contratado. E é nesse contexto todo, meus amores, que eu apresento para vocês os nossos dois personagens principais de hoje, Giuseppe Pistone e Maria Mercedes Fea. Giuseppe Pistone nasceu em 1897, na comuna de Canelli, na região de Piemonte, no norte da Itália. Região essa, gente, conhecida pela fabricação de espumantes. A sua família era agricultora de vinhos e pertencia à classe média da sociedade, com uma boa situação financeira. O pai do Giuseppe faleceu quando ele ainda era bem jovem, e ele deixou para trás bens e propriedades, assim, muito importantes. Toda essa herança logo começou a ser administrada pela mãe do Giuseppe, chamada Marcelina. Mas bom, para além disso tudo, o Giuseppe também tinha irmãos, apesar de não se saber quantos exatamente. E sinceramente também não se sabe muito sobre a sua infância, tá? O que se supõe é que ela não deve ter sido muito fora da curva para uma pessoa dessa classe social da Itália daquele período. Mas fora isso, o que se sabe da vida do Giuseppe é que durante a Primeira Guerra Mundial ele serviu o exército italiano e ele sobreviveu ao conflito. Ah vá, senão a gente não estaria contando a história dele, mas tudo bem. Só que logo depois disso, logo depois da Primeira Guerra, ele ter sobrevivido, ter sido um herói de guerra, todas aquelas coisas assim, digamos que a relação dele com a família dele começou a ficar um pouquinho azedinha. Isso porque, meu povo, o Giuseppe, ele não gostava de trabalhar. Mas não só isso, ele tinha um comportamento bastante instável, assim, e ele vira e mexe se metia, assim, numas dívidas, sabe? Contraía umas dívidas, umas furadas, assim. Nisso, ele dependia muito financeiramente da sua mãe, que dava, tipo, mesadas para ele. E ele fazia um bico ou outro aqui e ali, mas é isso, né? Como ele não gostava de trabalhar, ele não sobrevivia muito tempo no mesmo trabalho. A questão, meu povo, é que, eventualmente, a mãe do Giuseppe ficou de saco cheio e decidiu que estava na hora do Giuseppe sair da Itália. E essa era uma prática muito comum dessa época, tá? Existia toda uma ideia de enviar o seu filho problemático para fazer a vida na América, sabe assim? E digamos que foi exatamente isso que a mãe da Giuseppe fez. Em 1925, então, a mãe do Giuseppe comprou uma passagem para o filho no navio transatlântico Conte Verde, uma das embarcações mais modernas e rápidas da época. Esse navio fazia a rota entre Itália e o Rio da Prata, passando por Rio de Janeiro, Santos, Montevidéu e Buenos Aires. E o destino do Giuseppe, gente, era exatamente Buenos Aires. A mãe dele deu assim na mãozinha dele um punhado de dinheiro e falou que lá em Buenos Aires ele devia fazer a sua própria vida. Então ele devia abrir um comércio, ele devia conseguir um emprego, alguma coisa assim. E o Giuseppe então pegou esse dinheiro, pegou a passagem e embarcou no tal navio em dezembro de 1926. A questão, meus amores, é que assim que ele embarcou no navio, ele começou a ouvir uma voz de uma jovem que falava italiano com sotaque piemontês, e aquilo chamou a sua atenção. Aí ele localizou de onde vinha aquela voz, viu a moça em questão, achou a moça bonita, e não só isso, né? Como ela tinha sotaque piemontês, ele falou, putz, é a minha conterrânea, vamos lá papear. E realmente foi lá papear com a moçoila e descobriu que os dois eram da mesma cidade, os dois eram de Canelli. Nisso, papo vai, papo vem, aquelas coisas todas, e aí os dois viram que eles tinham um monte de coisa em comum, do tipo que eles conheciam a família um do outro, que eles conheciam sei lá o quê, sabe aquelas coisas, bem papinho furado mesmo, mas eles ficaram lá papeando. E aí, só antes de seguir nessa linha cronológica dos fatos, deixa eu te apresentar quem era essa mulher misteriosa, né? Seu nome, gente, era Maria Mercedes Fea, e ela nasceu em 1907, também na comuna de Canelli, em Piemonte, na Itália. Ela era 13 anos mais jovem que o Giuseppe. E diferentemente do Giuseppe, gente, a família da Maria Mercedes era de origem humilde e trabalhadora, atuando no campo e em pequenos serviços na cidade. E em dado momento assim da vida dela, a mãe dela e outros parentes tinham imigrado para a Argentina, se fixando exatamente em Buenos Aires em busca de melhores condições de vida.
A Maria, então, ficou em Buenos Aires e ela passou toda a sua vida até aquele momento vivendo com outros familiares seus e recebendo uma educação também muito típica para uma mulher daquela época, daquela classe social, aquelas coisas todas. Ela aprendeu, então, prendas domésticas, religião e alfabetização básica. Até que, então, a Maria fez seus 18 aninhos e nisso ela decidiu que ela queria ir para Buenos Aires para reencontrar sua mãe, seus irmãos, né, e todos os parentes que já estavam morando ali. Então, no exato mesmo dia e exato mesmo horário, a Maria Mercedes Fé também embarcou no Conte Verde com destino a Buenos Aires. Só que, mais uma vez, diferentemente de Giuseppe, ela embarcou na terceira classe, enquanto ele tinha embarcado na segunda. Mas isso não impediu que os dois se encontrassem e começassem a conversar e, eventualmente, assim, ficassem obcecados um pelo outro. E nisso, gente, eles passaram a viagem toda juntos. Viagem essa que durou 2 semanas. 2 semanas essas que o Giuseppe, ele se apresentou para Maria como sendo um homem maduro, um homem experiente, de família rica, que estava indo para Buenos Aires, assim, para se tornar um enormíssimo de um homem de negócios, aquelas coisa toda, né? Que não era muito bem a verdade, mas homens sendo homens, desculpa meu público masculino, mas foi mal. E a Maria, gente, ela ouvia tudo aquilo e toda a história também que ele contava sobre ter ido pra guerra e tudo mais, e ela ficava com os olhos brilhando, do tipo, gente, que partidaço que eu encontrei aqui, meu Deus, esse homem é tudo e mais um pouquinho. E realmente, assim, foi só uma questão de tempo até os dois começarem a se relacionar, tudo isso ainda dentro do navio, dentro de 2 semanas. E assim, quando terminaram essas 2 semanas, os dois já estavam juntos. Então assim, eles entraram solteiros no navio e eles saíram um casal do navio. Tanto que eu vi em alguns lugares que o Giuseppe chegou a pagar pra Maria pra ela ir de segunda classe também, não sei o que lá. Então assim, eles viraram um casal no meio dessas 2 semanas dentro de um navio. Mas tá. Então eles chegaram em Buenos Aires, estamos nesse momento da história, chegaram lá em Buenos Aires e eles estavam super felizes, do tipo, nossa, bora recomeçar a vida, novos ares e tal, aquela coisa toda. A Maria, assim que ela chegou em Buenos Aires, obviamente, foi encontrar com a sua família. E o Giuseppe, ele foi com ela, tá? Quer dizer, ele não ficou na casa da Maria, ele arranjou um lugar pra ele ficar, mas ele frequentava muito a casa da agora namorada, né? E assim, digamos que logo de cara, a família da Maria não gostou do Giuseppe. Isso porque, assim, gente, o Giuseppe, ele chegou em Buenos Aires da mesma forma que ele saiu da Itália. Então, assim, ele não conseguiu um trabalho fixo, ele só gastava o dinheiro que a mãe dele enviava pra ele. Ele, sabe, tipo, continuou com toda aquela postura que ele tinha na Itália. E a família da Maria olhava para tudo aquilo com muita preocupação. E eles tentaram alertar a Maria sobre isso, sobre toda essa postura dele e tudo mais, mas também sobre a arrogância dele, porque a família da Maria começou a ficar meio preocupada, assim, começou a ficar meio suspeitando dessa arrogância toda, sabe? Do tipo, puta, esse cara não é quem ele tá falando que é, tem alguma coisa errada aí, tem caroço nesse angu, e assim, a Maria ouvia tudo aquilo e falava, ah, tá bom, muito obrigada, F. A palavra tava aqui na ponta da língua, mas vamos tentar segurar o palavrão. Tudo lindo, tudo certo, né? Um tempo se passa nessas. Até que o Giuseppe, gente, ele vai pra província de Santa Fé fazer negócios. E aí, gente, chegando lá em Santa Fé, o que o Giuseppe fez? Ele foi lá. Aí ele se apresentou pra comerciantes como sendo ele mesmo um comerciante italiano. Fodelão, fora de série. Ele era o fodelão. E aí ele começa a se apresentar, né, pros comerciantes locais, ele começa a comprar mercadorias e tal, aquela coisa toda. Só que ele paga essas mercadorias com uns cheques sem fundo. E ele some logo depois. Gente, eu fiquei parando pra pensar que cheque sem fundo. Todo mundo sabe o que é dar um cheque sem fundo, né? Eu acho que a galera aqui do podcast menos dos anos 2000 menos, né? Então todo mundo sabe o que é um cheque, e um cheque sem fundo, né? Acho que sim. Pois bem, o grande ponto aqui é que ele aplicou esse golpe em um monte de gente e eventualmente ele rodou, porque começaram a denunciar ele e a polícia começou a ir atrás dele. No caso, gente, ele estava sendo processado por estelionato e ele foi condenado a alguns meses de prisão. Quando o Giuseppe ficou sabendo disso tudo, você pensa, ai, ele foi lá e ele cumpriu a pena dele, não é mesmo? Não é mesmo. Não mesmo. Porque no caso, ele ouviu que estavam indo atrás dele, que ele estava sendo processado, que ele tinha rodado, ele voltou correndo para Buenos Aires e pediu a Maria em casamento, falando que eles precisavam passar a lua de mel na Itália.
E a Maria, gente, aceitou o pedido de casamento, assim, com um sorriso de orelha a orelha. Ela tava super apaixonada pelo homem e ela acreditava nele, mesmo com toda a família dela já suspeitando do cara e pedindo pra ela não casar com ele. Mas ela casou. Ela casou ainda em 1928, pouquíssimo tempo depois dele voltar de Santa Fé. No caso, os dois se casaram em Buenos Aires e a Maria tinha só 21 aninhos. Depois do casamento, os dois fizeram a fatídica viagem de lua de mel romanticíssima, né, pra Itália, do tipo, ai, nossa, vamos viver esse momento na Itália, que coisa linda, enquanto a justiça argentina tava caçando o Giuseppe lá na província de Santa Fé. E aí, gente, passada a viagem de lua de mel, chegou a hora de voltar pra Argentina, não é mesmo? E aí o Giuseppe, ele olhou pra cara da Maria e ele falou, minha amada, eu tenho uma ideia melhor ainda. Por que a gente não deixa a Argentina pra trás e vai pra um país que é 3 vezes melhor, chamado Brasil? Brincadeiras à parte, gente, ele realmente propõe isso pra Maria, porque, no caso, ele tinha um primo chamado Francesco, que morava em São Paulo e que tinha um armazém, assim, de vinhos, de salames, de queijos italianos e tudo mais, que era um sucesso, sabe? Tipo, era uma grana boa que o primo ganhava. Então, o Giuseppe, ele teve essa ideia deles irem pra São Paulo pra que ele pudesse trabalhar com o primo dele e realmente fazer a vida dele pra valer. Será que ele pensou nisso naquela época? Não sei. Mas assim, pra conseguir um emprego e começar do zero. E a Maria topou esse plano. Porque, de novo, gente, ela realmente acreditava nele. Ela sabia, há quem diga que ela sabia da treta lá da província de Santa Fé e tudo mais, mas ela acreditava que ele ia melhorar. Ela acreditava que ele ia conseguir se recuperar dos problemas financeiros, que aquela época já tinha ficado pra trás, tipo, ela realmente acreditava nele. Então, quando ele deu a ideia de ir pra São Paulo, ela topou na hora, realmente muito otimista do que viria dali pra frente. Os dois, então, pegaram um navio direto para o Porto de Santos ainda em 1928, sem nem parar na Argentina, nem correr o risco. Eles desembarcaram e já subiram a serra em direção a São Paulo, onde alugaram um apartamento num prédio da chamada Rua Conceição, que hoje em dia é a Rua Imaculada Conceição, no bairro de Santa Cecília. E, gente, assim que eles chegaram, o Giuseppe já foi correndo encontrar o primo dele. E o primo recebeu o Giuseppe super felizão e falou, pô, não, sério, vamos trabalhar junto e tal, aquela coisa linda. Então ele propôs pro Giuseppe que ele entrasse na Sociedade do Armazém. A questão só é que, pro Giuseppe entrar na Sociedade do Armazém, o primo dele exigiu uma certa quantia em dinheiro, que era uma quantia bem alta e que o Giuseppe não tinha. Foi quando ele decidiu, então, recorrer àquela pessoinha, que era a pessoinha que tinha dinheiro e que enviava dinheiro pra ele sempre. Sim, a mamãe Giuseppe, mamãe dele. No caso, ele escreveu pra própria mãe uma carta, pedindo mais uma mesada, falando que ele queria abrir um novo negócio em São Paulo e que para isso ele precisava de dinheiro. E aí ele pediu para a mãe dele um pedaço da herança do pai, do tipo, me adianta aí a herança que eu tenho para receber. Belíssimo. Porque, nossa senhora, eu tenho um negócio para abrir, agora vai, eu sou um visionário. E a mãe dele, gente, respondeu aquela carta, tranquilamente. No caso, ela falou que o filho era um perdulário, que nada mais seria do que um irresponsável que gastava tudo e não tinha futuro nenhum. E ela disse que, sim, ela estava enviando dinheiro, mas acabou. Era a última vez que ela ia enviar dinheiro pra ele, ela já tava pé da vida, já tava por aqui com aqueles papinho dele de agora vai, agora eu vou arranjar um novo negócio aqui, e depois, 2 meses depois, aparece em outro país falando a mesma coisa. Ela já tava, assim, no limite. Mas, como eu falei, ela mandou dinheiro para o Giuseppe. Ela mandou mais ou menos, gente, 150 mil liras italianas, que naquela época era mais ou menos 65 a 70 contos de réis, que era o dinheiro brasileiro. Assim, eu preciso contar pra vocês que esse, na verdade, não era o valor total que o Francesco, né, o primo do Giuseppe, tinha pedido para abrir a sociedade, mas já era um bom adiantamento. Então, a Maria, ela, assim que viu, né, que o Giuseppe tinha recebido esse dinheiro da mãe e tudo mais, ela sentou com o marido e ela falou, cara, vamos agora até o seu primo entregar todo esse dinheiro que a sua mãe enviou, porque ela conhecia bem o marido, né? Ela sabia que se o dinheiro ficasse na mão do marido, ele ia acabar gastando, enfim, e ela queria garantir que pelo menos ele desse uma entrada ali na sociedade. E o Giuseppe, gente, ele topa essa ideia da Maria, ele fala, tá bom, vamos lá falar com o Francesco e tal, e eles vão falar com o Francesco. A questão, meus amores, é que assim que eles chegam lá pra falar com o primo, e que o Giuseppe, ele entrega a grana na mão do primo, o primo começa a contar o dinheiro. Fala, vai ter 150 mil liras aqui? Que legal, vamos lá contar o dinheiro. E ele percebe que tem 15 mil liras faltando. Ele confronta, então, o Giuseppe do tipo, peraí, tem 15 mil liras faltando.
O que tá acontecendo aqui? E o Giuseppe dá umas desculpinhas farrapadas, fala tipo, ah não, veja bem, não era 150 mil que eu ia te dar, era tanto, enfim, dá uns migués. Só que nisso tudo, digamos que a Maria, ela sacou o que tinha acontecido. O Giuseppe muito provavelmente pegou aquelas 15 mil liras para ele, e, claro, né, não se sabe pra quê. Se ele ia tentar aplicar um golpe em alguém pra tentar multiplicar aquele valor, ou se de repente ele só queria gastar 15 mil liras mesmo. Mas o grande ponto aqui é que ele mentiu pra Maria, ele mentiu pro primo, ele roubou uma parte do dinheiro e digamos que aquela situação foi um baque, assim, pra Maria. Ela fica, então, furiosa, decepcionada, triste, porque é isso, né, gente? Ela realmente acreditava que ele tava mudando, que ele ia começar diferente no Brasil e tal, e aí quando ele pega o dinheiro, ela percebe que ele tá mentindo pra ela também, enfim. Então ela fica realmente possessa e muito mal. E é só uma questão de tempo até os dois começarem a discutir. Só que não era mais uma discussão pontual. As discussões duraram dias. Dias e dias e dias a fio. Até que então, silêncio. Os vizinhos que moravam ali no mesmo prédio que o casal, eles já estavam meio que acostumados a ouvir os dois discutindo naquela altura do campeonato, porque, sério, tava, assim, insalubre a situação. E aí, quando eles começaram a perceber que não tinha mais barulho nenhum, eles começaram a estranhar. Mas até aí eles pensavam do tipo, ah, pode ser que eles se resolveram, né? Pararam de brigar, finalmente conseguiram acalmar os ânimos ali e tal. Só que a Maria, ela deixa de ser vista no prédio. Então, toda vez que os vizinhos encontravam o Giuseppe, ele estava sozinho. E não só isso. Uns dias depois, o Giuseppe simplesmente estava vendendo toda a mobília do casal. Nessa altura do campeonato, os vizinhos realmente começaram a estranhar muito o que estava acontecendo. E foram perguntar pro Giuseppe, do tipo, gente, escuta, mas cadê a Maria? O que tá acontecendo? Por que vocês estão se mudando? Tipo, o que tá rolando? E o Giuseppe explicou que a Maria ficou muito doente e que eles precisavam se mudar pro bairro da Barra Funda e que eles estavam fazendo isso às pressas mesmo porque ela precisava se mudar para lá. Nisso, gente, um tempo se passa, até que a gente chega no dia 7 de outubro de 1928, quando um navio chamado Massilia, ele para ali no Porto de Santos, para pegar uma galera e depois partir em direção à França. E assim, gente, era mais um dia comum. Quer dizer, os estivadores estavam lá trabalhando, colocando as malas dentro do navio, os passageiros estavam lá dando seus bilhetinhos para entrar no navio, tudo estava acontecendo normalmente. Até que então, algumas malas acabam se soltando do guindaste, né, porque as malas eram içadas para dentro do navio. Algumas malas acabam se soltando do guindaste e caindo, assim, no porto. Dentre essas malas estava um baú que, com a queda, tem a estrutura de couro danificada. Nisso, um líquido preto começa a sair dessa mala e um odor muito forte toma ali o cais. É quando os estivadores, gente, eles decidem chamar a polícia marítima. Por que eles fazem isso tão rápido? Você me pergunta. Porque anos antes, um corpo humano foi enfiado dentro de uma mala e despachado do Porto de Santos rumo ao exterior, num caso assim que foi muito traumático e bafônico na época. Então, né, eles tinham muito receio que algo assim pudesse acontecer de novo. Eles acharam melhor já chamar a polícia para garantir. A questão, gente, é que sim, aconteceu de novo. Assim que a polícia chegou e abriu a mala, eles se depararam com um corpo humano feminino. O corpo estava desfigurado, com os membros cortados para caber dentro daquele baú. Mas como se não bastasse, logo os presentes ali perceberam que a barriga daquela mulher estava relativamente grande, porque sim, ela estava grávida. Mas para além disso, a autópsia também confirma que aquela mulher ela tinha sido estrangulada e essa tinha sido a causa da sua morte. A sua laringe estava fraturada e os músculos do pescoço tinham sangue, o que mostrava que aquela garota tinha sido esganada realmente até que ela parasse de respirar. A polícia então logo começou a investigar para descobrir quem era aquela mulher e quem tinha feito aquilo com ela. A primeira coisa que a polícia fez, gente, foi ir atrás do dono da mala, né? Quer dizer, aquela mala ela tinha sido despachada usando algum nome e tendo algum destino. Então essa foi a primeira coisa que a polícia foi atrás. Eles logo descobriram que aquela mala pertencia a um Francesco Ferraro e ela tinha destino a Bordeaux, na França. Mas mais além disso, o que eles descobriram é que, na verdade, aquela mala ela tinha vindo de São Paulo no dia anterior, no dia 6 de outubro.
Isso porque na etiqueta da mala não só tinha o nome do Francisco Ferraro, o destino e tudo mais, mas tinha uma etiqueta também da São Paulo Railways, que era a companhia ferroviária que fazia exatamente esse transporte até o Porto de Santos. Beleza, isso por si só já dava um baita norte ali para os investigadores. Só que, ao mesmo tempo que eles estavam indo atrás dessa frente, né, outros investigadores começaram a fuxicar o que tinha dentro da mala e analisar aqueles pertences. Porque sim, o corpo estava lá, mas tinham outros pertences que preenchiam a mala. Dentre esses pertences estava um livro de oração impresso em italiano. É quando, então, a polícia decide acionar o Gabinete de Investigações de São Paulo para trocar figurinhas, né, explicar o que estava acontecendo e tal, e pedir ajuda para investigar, para ir atrás desse tal Francesco. É quando, então, os investigadores agora de São Paulo, eles começam a ir atrás da origem daquele baú. Quer dizer, naquela época, gente, era muito fácil rastrear esse tipo de coisa, né? Então, eles viram aquele baú, eles falaram, putz, esse baú veio da loja tal, de tal endereço, então vamos até lá para conversar com o dono, para ver se ele lembra quem comprou, aquelas coisas todas. Eles então foram diretamente a uma loja na Avenida São João, que vendia malas iguaizinhas àquela. E aí o dono da loja, um homem chamado Domingos Massigrande, reconheceu que aquela era uma mala que ele tinha vendido mesmo, e ele falou que ele tinha vendido aquela mala no dia 5 de outubro, por isso que estava fresco na cabeça dele, tipo, né, reconheceu aquelas coisas todas. E aí, gente, ele falou pra polícia que ele lembrava que ele tinha vendido aquela mala para um jovem italiano com sotaque piemontês. Mas não só isso. Ele lembrou que ele enviou essa mala ao seu futuro dono, né, por meio de um entregador. Então ele tinha anotado o endereço da pessoa em questão. Essa pessoa, esse jovem italiano, morava na Rua Conceição, número 34, apartamento 4, no bairro de Santa Cecília. A polícia então pega essa informação e sai correndo para o bairro de Santa Cecília. Vamos atrás desse endereço para entender quem que é essa pessoa, esse jovem italiano com sotaque piemontês. A questão é que quando eles chegam lá, no apartamento, o apartamento tá completamente vazio, não tem mais ninguém dentro. E nem móvel, né, no caso. Assim, tipo, totalmente zerado o apartamento. Só que eles percebem que alguns pontos da casa tinham vestígios, assim, de talco. E tinham uns pontos que estavam muito limpos. Tipo, a impressão que passava era que alguém tinha feito uma limpeza muito profunda, só que em alguns pontos da casa especificamente. Sabe? Tipo, tinha uns lugares que estavam com vestígio, assim, de produto, de talco e tal, enquanto o resto da casa estava limpo, mas estava menos limpo. E pra polícia aquilo foi um estalinho, quer dizer, tá, alguma coisa muito estranha rolou nesse apartamento. Então eles decidiram conversar com os donos do prédio ali, né, a galera que alugava os apartamentos. Pois bem, os donos aí desse prédio eram um casal, e eles logo falaram pra polícia que sim, a pessoa, tinha uma pessoa que morava ali, o inquilino, e que ele tinha saído fazia pouco tempo porque a esposa dele tinha adoecido. E aí eles precisaram se mudar às pressas pra Barra Funda. E o nome desse inquilino em questão era Giuseppe. Agora, com um nome, a polícia começou a conversar com os vizinhos para perguntar sobre o Giuseppe. Se eles tinham percebido, sei lá, alguma movimentação estranha, quem que era o Giuseppe, se o Giuseppe era uma boa pessoa, aquelas coisas tudo, foram perguntando. E ao mesmo tempo que alguns policiais foram conversando com os vizinhos, outros foram fuxicar o lixo do prédio. Eu achei isso bem interessante. Foram fuxicar o lixo do prédio para ver se achava alguma coisa ali do Giuseppe que fosse meio suspeita. Os policiais que ficaram conversando com os vizinhos receberam uma informação no mínimo intrigante. A informação em questão era que o Giuseppe era casado com uma jovem também italiana, chamada Maria, e que de uns tempos pra cá eles vinham brigando muito por causa de dinheiro, eles ouviam assim os dois brigando dia e noite e dia, e de repente a Maria sumiu. Só que, né, os vizinhos contando para a polícia. Ela tinha ficado doente, segundo o Giuseppe, e aí por isso que também acharam que ficou silêncio, porque ela ficou doente e tal, aquelas coisas todas, beleza. Já os policiais que estavam lá fuxicando lixo também encontraram algumas informações interessantes. No caso, eles encontraram cartas e pedaços de papel. Uma das cartas em questão vinha de uma tal Marcelina Boeri. E ela dizia, a carta, que ela estava enviando 150 mil liras italianas para um tal de Giuseppe, mas que era a última vez que essa Marcelina ia fazer isso. E quando a polícia vê essa carta, ela logo entende que, veja bem, essa carta não tá muito amigável não, não tá muito legal. Quer dizer, esse Giuseppe parece que ele tinha problemas financeiros. Mas para além disso, a polícia se depara com pedaços de um papel escrito em italiano, com uma caligrafia assim feminina, falando como essa pessoa em questão, essa mulher em questão, ela estava sofrendo.
Essa mulher, ela desabafava por meio da escrita, falando que ela tinha descoberto que seu marido tinha feito coisas erradas e que para ela era um sufoco ficar cobrindo o marido e mentindo pelo marido. A polícia então pegou todas aquelas informações dos vizinhos, as informações das cartas, dos papéis e tudo mais e voltou para a delegacia, onde começou a cruzar as informações, né, cruzar os dados. Eles eventualmente conseguiram, né, por meio dos nomes das famílias que estavam ali nas cartas e da galera que tinha chegado no Porto de Santos não fazia muito tempo, né, 12 italianos, eles conseguiram chegar ao nome da vítima, Maria Mercedes Fea. E eles também conseguiram concluir que o suspeito era o seu marido, Giuseppe Pistone. É quando então a polícia começa a ir atrás do Giuseppe, só que assim, ninguém sabia onde ele estava. Quer dizer, os vizinhos, a única informação que os vizinhos tinham é que eles tinham se mudado para Barra Funda, supostamente, né? Mas será que realmente se mudaram? E se sim, a gente tá falando de um bairro, quer dizer, para onde na Barra Funda? Então, mais uma vez, a polícia se divide. Quer dizer, uma equipe vai até o bairro da Barra Funda para conversar com a galera, ver se alguém conhecia o Giuseppe, realmente seguir essa linha de investigação, enquanto uma outra equipe monta uma vigília no apartamento ali na frente do prédio do apartamento ali do Giuseppe e da Maria. Por que se montou essa vigília? Porque os investigadores pensaram que, de repente, o Giuseppe ele poderia voltar para o prédio por algum motivo, do tipo buscar um documento, encontrar o proprietário, tipo, pode ser que ele teria que voltar. E, de fato, ele volta. No final do dia 8 de outubro, o Giuseppe voltou para a casa dele com Maria. E não se sabe ao certo por quê, porque a polícia nem deu chance dele ir lá para fazer o que ele tinha que fazer, porque já prendeu ele na porta do prédio. Ah, e a efeitos de curiosidade, enquanto estava rolando essa vigília, de fato os investigadores descobriram, lá na Barra Funda, que aparentemente o Giuseppe estava ficando na casa de um amigo enquanto ele se preparava para fugir do país. Mas, né, nem precisaram ir muito atrás disso, porque logo o Giuseppe apareceu e, enfim, só trazendo efeitos de curiosidade. E assim, gente, eu preciso contar para vocês que o Giuseppe, ele não resistiu, ele não tentou fugir. Absolutamente nada. No que a polícia falou do tipo, oi, tudo bom, você está preso, ele botou as mãozinhas pro alto e se rendeu 100%. Ele foi levado então para interrogatório, onde a polícia apresentou a ele a etiqueta da mala, o depoimento do vendedor do baú, o testemunho do comerciante que esvaziou o apartamento dele e principalmente as cartas que tinham sido encontradas ali no lixo do apartamento do casal. Mas uma outra evidência também que a polícia apresentou e que o Giuseppe não estava contando, foi o depoimento do primo dele, do Francesco Pistone. Porque sim, meus amores, a polícia eventualmente conseguiu chegar até o nome do primo, né? Foi fazendo os passos do Giuseppe e conseguiu chegar até o nome do primo. E o primo contou tudo isso que eu contei pra vocês. Quer dizer, olha, o Giuseppe ia me pagar X, ele não me pagou. Nisso, a Maria ficou furiosa com ele, os dois já começaram a discutir na minha frente, e aparentemente essa discussão se prolongou por mais dias e tal, enfim. E o Giuseppe, gente, ele ouviu tudo aquilo, ele viu todas as evidências, e num primeiro momento ele tentou argumentar. Só que ele viu que não tinha mais o que fazer, quer dizer, as evidências eram muito fortes, então ele cedeu. Ele cedeu e ele confessou que sim, ele tinha estrangulado a Maria, e ele tinha cortado o corpo dela de uma maneira que o corpo coubesse dentro do baú. E a ideia dele era despachar o corpo para o exterior, porque quando descobrissem o corpo, ele já ia ter fugido e nunca iam conseguir encontrar ele, né? Linkar aquele assassinato a ele. A polícia então quis entender o porquê que o Giuseppe tinha feito aquilo. E o Giuseppe alegou que foi porque ele tinha sido traído. Ele contou que um belo dia, ele decidiu voltar para casa mais cedo para almoçar com a Maria. E que ele se deparou assim no prédio com um homem corpulento com chapéu de palha que ele nunca tinha visto antes. Só que aí quando ele entrou na sua casa, ele se deparou com a Maria seminua na cama. Nisso, ele teve, entre aspas aqui, uma centelha de desespero para defender a sua honra. E por conta disso, ele esganou a Maria. A polícia, gente, ouviu essa versão do Giuseppe e decidiu ir atrás para ver se era verdade. O que, né, uma pequena salva de palmas. Assim, é o mínimo, mas considerando a época que a gente tá nesse episódio de hoje, eu não duvidaria nada que a polícia simplesmente pegasse o depoimento do Giuseppe e falasse, ele foi traído, pronto, resolvido o caso, a mulher que é culpada por ter sido assassinada, entendeu? Desculpa, tô militando, mas tá. Voltando. A polícia foi lá e foi tentar comprovar essa versão do Giuseppe. Pois bem, a primeira coisa que eles fizeram foi investigar a vida da Maria. Então, assim,
eles primeiro foram ver o passado da Maria e viram que a Maria tinha um passado muito pacato. E aqui, de novo, trazendo coisas que, naquela época, né, seria relevante, aquelas coisas todas, sabe como é? Mas eles também foram conversar com vizinhos do casal e os vizinhos corroboraram muito a ideia de que a Maria, imagina, jamais trairia o Giuseppe. Quer dizer, veja bem, a Maria era uma mulher super tranquila, que nunca foi vista com outro homem senão o Giuseppe, e ela jamais traria outro homem para o apartamento do casal, sabe? Tipo, isso os vizinhos falando. Pois bem, a polícia ainda decidiu ir mais além, tá? Então pegou tudo isso, falou com os vizinhos e tal, e ainda pegou fotos da Maria e foi até prostíbulos e locais de encontro ali no Largo do Arouche pra ver se alguém reconhecia a Maria. E ninguém reconheceu. Do tipo, ela não era vista por ali e tal, aquelas coisas todas. Nisso a polícia seguiu indo atrás também do fatídico homem de chapéus de palha. Mas veja bem, esse homem não existia. Ninguém sabia quem era esse homem, enfim, realmente foi um beco sem saída. Ou seja, o Giuseppe estava mentindo. Foi quando a polícia então voltou até o Giuseppe e falou: meu amado, sabemos que você está mentindo, nos conte a verdade agora. E o Giuseppe, gente, ele mudou completamente de versão. O que ele falou foi que a Maria estava muito doente, que ela estava muito fraca e que ela estava tendo questões de saúde assim gravíssimas por conta da gravidez dela. E aí ele contou que no dia 4 de outubro, ele chegou na casa do casal e a Maria estava morta em cima da cama. Só que nisso ele ficou desesperado, porque ele achou que a polícia jamais acreditaria que ele não assassinou a esposa e sim que ela morreu de causas naturais. E então ele decidiu que a melhor saída era cortar o corpo da esposa com uma navalha, enfiar dentro de um baú e despachar o corpo. Só que aí, meu povo, a polícia faz o quê? Vai atrás da autópsia. E, gente, na autópsia era muito claro que a Maria foi esganada em vida. Quer dizer, não tinha nenhum ponto ali que ajudasse a reforçar essa teoria de que ela morreu de causas naturais. Como eu comentei antes, ela tinha a laringe fraturada e ela tinha sangue infiltrado nos músculos do pescoço, o que reforça que, tipo, ela estava viva quando ela foi esganada. E ela foi esganada, afinal de contas, a laringe estava fraturada. Nisso, gente, a polícia volta mais uma vez a falar com o Giuseppe, confrontando ele mais uma vez, e ele segue insistindo nessa versão. Só que assim, de fato a polícia não engolia aquilo assim nem a pau. E que frase horrorosa, mas tudo bem. Pois bem, eles entenderam que o Giuseppe, gente, ele não ia ceder, que ele ia ficar batendo nessa tecla que a Maria morreu de causas naturais, e então eles decidiram investigar mais coisas para ver se encontravam mais provas que justificassem o motivo pelo qual o Giuseppe fez o que fez. Então eles voltaram ao apartamento do casal e eles fizeram outro pente fino ali, reviraram o lixo de novo, começaram a, de novo, assim, tipo, refazer os passos deles, só que muito mais... qual que é a palavra? Só que com muito mais... Não é afinco que eu queria dizer, mas com muito mais detalhes, assim, fuxicando cada coisinha pequenininha. E nisso, gente, eles encontraram pedaços de uma carta escrita por Maria que estava rasgada. E eles conseguiram colar essa carta toda de volta e conseguiram traduzir essa carta. Essa carta, gente, era escrita pela Maria, endereçada à sogra dela, a.k.a. mãe do Giuseppe lá na Itália. E nessa carta, o que a Maria dizia? A Maria falava que ela não acreditava mais no marido. Então, que assim, o marido falava que ele ainda tinha dinheiro pra receber na Itália, que ele tinha herança do pai e tal, e a Maria dizia que ela não acreditava mais nele. E ela pedia com todas as forças pra que a sogra dela, a mãe do Giuseppe, não enviasse mais dinheiro pra ele. Ela pedia assim com todas as letras, não ajuda mais ele, não manda mais um centavinho, tipo nada, nada, nada. Porque, entre aspas aqui, o marido dela não se comportava como uma pessoa que merecesse confiança. E aí, gente, com essa nova carta, a polícia voltou a falar com o Giuseppe e dessa vez ele cedeu de vez. O que ele contou dessa vez foi que no dia 4 de outubro, ele voltou mais cedo para casa para almoçar e nisso ele se deparou com a Maria escrevendo uma carta. Ele pegou a carta da mão da Maria e ele leu, descobrindo que a Maria ia simplesmente cortar a única fonte de renda que o marido tinha. Nisso eles começaram a discutir, ao que a Maria falou que não só ia enviar essa carta pra mãe dele, mas também ia falar com o primo dele e ia, tipo, expor quem era ele, né? Todos os golpes que ele vinha dando, todos esses problemas financeiros, as dívidas e tudo mais. E nisso, o Giuseppe perdeu a cabeça, ficou pé da vida,
porque, veja bem, ela não só estava acabando com o dinheiro que ele recebia, mas também ia desmascarar ele e acabar com a oportunidade dele de fechar um negócio com o primo. Então, ele partiu pra cima dela e ele estrangulou a própria esposa. Esposa essa grávida de 6 meses da filha dele. E aqui, meus amores, eu preciso contar pra vocês que há quem questione essa versão da carta, falando que, na verdade, a Maria não escreveu carta nenhuma, que os dois brigaram, entre aspas aqui, né? Só por conta da questão financeira envolvendo o primo do Giuseppe e que isso já foi motivo suficiente para o Giuseppe estrangular a Maria. Mas, entretanto, todavia, porém, a imprensa da época, os jornais da época todos, retratam essa versão de que a Maria estava escrevendo uma carta para a sogra expondo o Giuseppe e que o Giuseppe encontrou essa carta. Enfim, trago aqui porque, por ser um caso mais antigo e tudo mais, existem essas diferentes versões e quero ser transparente com vocês. Mas seja como for, ponto é que o Giuseppe admitiu para a polícia que sim, ele eventualmente, numa briga com a Maria, fosse pela carta, fosse por questão financeira única e exclusivamente, ele estrangulou a própria esposa grávida de 6 meses. E aí, gente, ele continuou contando que, assim, depois que ele estrangulou a Maria, ele ficou com o corpo dela no apartamento por 3 dias. Ele colocou o corpo da mulher na cama, ele cobriu o corpo com um lençol e ele ficou por 3 dias com o corpo lá, sem saber o que fazer. Ele contou que no dia do assassinato, na noite, aliás, né, do assassinato, ele ficou vagando pelas ruas do centro de São Paulo, assim, em pânico, pensando, quebrando a cabeça do que ele faria e né, tipo, e agora, o que eu faço da minha vida? Ele chegou a comentar que ele cogitou tirar a própria vida naquela mesma noite, só que ele não teve coragem. Foi quando, então, na manhã seguinte, no dia 5 de outubro, ele teve a ideia de comprar o tal baú ali na loja da Avenida São João. E ele pediu pro dono ali enviar esse baú pra casa dele, porque era um baú grande, né? Cá entre nós. Depois ele voltou pro apartamento do casal e ele cortou o corpo da esposa usando uma navalha. Segundo o Giuseppe, gente, a ideia dele não era desmembrar o corpo, e sim cortar o suficiente para que o corpo coubesse dentro da mala. Então ele cortou as articulações da perna e do joelho. De novo, existe uma outra versão que fala que, na verdade, o corpo estava desmembrado, mas independente, né? Já é extremamente brutal e macabro do jeito que é. Foi quando, então, o baú chegou até a casa dele. E aí ele começou a encher esse baú. Então, ele enrolou o corpo da Maria, agora desmembrado ou não desmembrado, depende da versão que você quer acreditar, em lençóis e travesseiros, assim, colocou dentro do baú, jogou um monte de talco em cima, porque ele falou que nessa altura do campeonato o cheiro já era muito forte, porque fazia calor e tudo mais, então tinha mais essa. E, enfim. E que ele também começou a jogar alguns pertences da Maria dentro da mala pra encher a mala. Depois disso, ele fechou o baú, trancou o baú com a própria fechadura do baú mesmo, e ele ainda enrolou uma corda em volta do baú, de tal maneira que o baú não fosse aberto em hipótese alguma. Mas a gente sabe muito bem o que aconteceu depois, né? O Giuseppe ainda contou, gente, que aí no dia seguinte ele levou essa mala até a Estação da Luz, onde ele despachou em direção ao Porto de Santos, e aí ele voltou pro apartamento do casal para limpar o apartamento. Ele jogou água, então, e varreu o chão tentando limpar vestígios de sangue e de talco. Depois ele chamou um comerciante local para vender todos os móveis do casal, assim, a preço de banana. Ele praticamente doou os móveis, porque obviamente ele estava com pressa para se livrar daquilo tudo. E ainda naquele mesmo dia, ele desceu em direção a Santos para pegar a mala e despachar mais uma vez agora, né, pro Porto de Santos em direção ao exterior. No dia seguinte, então, no dia 7 de outubro, o Giuseppe chegou em Santos. E nisso, ele já foi direto para a agência de viagens de lá retirar a mala, despachar de novo, aquelas coisas todas. Foi quando ele preencheu a etiqueta da mala, falando que ele era o Francesco Ferraro e que aquela mala tinha destino a Bordeaux, na França. O plano dele, gente, era sim colocar o baú nesse navio, Marsilha. E a ideia dele era que, sei lá, o navio se perdesse no meio do trajeto, caísse no mar, ou de repente, assim, quando chegasse lá em Bordeaux, na França, iam começar a estranhar o cheiro, só que aí quando abrissem, vissem já que, nossa, tem um corpo de quem que é isso, e nisso ele já tava em outro país, sei lá onde. Então, realmente, o plano dele era dar um sumiço naquele corpo pra dar tempo dele fugir. E aí, meus amores, depois do Giuseppe admitir tudo isso, acabou pra ele, né? Ele foi levado pra prisão enquanto ele aguardava julgamento. E eu preciso contar pra vocês que enquanto ele estava aguardando o julgamento, muita coisa aconteceu. Primeiro que o caso, assim, virou uma febre
no país inteiro. Virou, assim, foi uma comoção nacional fora de série. Como eu comentei antes, era a segunda vez que a polícia se deparava com um caso desses de um corpo numa mala em Santos. Inclusive, se você for pesquisar caso da mala, tem o caso da mala de Santos, acho que é de 1908, e o de 1928, que é esse que estamos falando. Mas veja bem, realmente, assim, a população do país estava completamente em choque com aquilo tudo. Do tipo, pela segunda vez em pouquíssimo tempo, um corpo foi encontrado em uma mala no Porto de Santos, sabe? Tipo, isso é muito surreal, assim. Mas não só isso. Ainda sobre o papel da mídia nesse caso também, é muito debatido, assim, como que foi a cobertura dessa época. Porque foi uma cobertura bastante sensacionalista. Exatamente porque os jornais entenderam que, naquela época, esse tipo de história vendia. Então rolou uma cobertura muito extensa de absolutamente tudo. Desde o descobrimento do corpo até o momento em que a gente tá aqui no episódio e, bom, depois também, que a gente já vai contar o resto. Nisso, então, eu até me deparei com alguns recortes de jornais e tal que retratam como o Giuseppe, ele era um criminoso frio, calculista e perdulário, tal qual a sua mãe tinha chamado ele antes, né? Quer dizer, essa palavra, ela ficou ecoando bastante, a mídia surfou muito em cima desse termo, exatamente retirado da carta que a mãe tinha escrito pra ele. E para além disso tudo, os jornais da época também frisavam muito como a Maria estava grávida, né? E como isso fazia do Giuseppe um monstro, por ter assassinado sua esposa grávida, gente. Ai, pelo amor de Deus. Mas uma outra coisa que também aconteceu enquanto ele aguardava julgamento foi o sepultamento da Maria Mercedes no cemitério da Filosofia em Santos. O seu enterro, gente, causou uma baita de uma comoção na cidade, exatamente por conta de toda essa cobertura da época. Então, assim, muita gente quis aparecer no cemitério para prestar sua homenagem. As pessoas não só estavam revoltadíssimas com a crueldade do crime, mas elas também sentiam muito por Maria. Várias pessoas então começaram a deixar flores e velas no seu túmulo, o que acabou virando um hábito por muitos e muitos anos. Inclusive, a partir daí, começaram a surgir os primeiros boatos de milagres atribuídos a Maria Mercedes, que seguem até os dias de hoje, inclusive no cemitério de Santos, onde está o corpo de Maria, ainda tem homenagens que são colocadas para ela lá. E por fim, meus amores, uma última coisa que aconteceu entre 1928 e 1931, que foi enquanto Giuseppe aguardava julgamento, foi a Guerra da Autópsia de Maria. Sim, é isso mesmo que você ouviu, porque enquanto Giuseppe estava lá, esperando, bonitinho, para ser julgado, a defesa dele começou uma verdadeira guerra contra a galera que tinha feito a autópsia da Maria. O que eles fizeram no caso foi chamar, médicos renomados da época e tudo mais, para reverem esse laudo da autópsia. E esses médicos, eles alegaram que, veja bem, o laudo da autópsia estava confuso e tudo mais. Nisso, a defesa do Giuseppe começou a alegar que a Maria tinha morrido de causas naturais, sim, mais especificamente de eclâmpsia, o que poderia causar convulsões, espasmos e falta de ar. Mas tá, como que isso explica as fraturas na laringe e aquelas coisas todas do pescoço que a gente comentou antes? Pois bem, segundo a defesa do Giuseppe, que consultou esses médicos renomados, a própria musculatura da garganta da vítima pode ter tido um espasmo assim tão violento, mas tão violento, que fraturou sozinha e causou todas aquelas condições sozinha. Uma outra linha da defesa ia um pouquinho mais além e falava que aquelas marcas no pescoço que ela tinha foram causadas depois da morte dela, quando Giuseppe estava aplicando força para colocar o corpo da mulher dentro do baú. Enfim, meu povo, eu fico tão inconformada com esses casos, com as defesas, mas tudo bem. O ponto aqui é, essa guerra da autópsia da Maria, ela deu o que falar. Não só na mídia, mas assim, judicialmente falando. Isso porque a defesa do Giuseppe usou muito esses argumentos técnicos e médicos e tudo mais para entrar com recursos e embargos. Tanto que o Giuseppe ficou aguardando o julgamento por muitos e muitos e muitos anos. Tá, não foram tantos anos assim, foi de 28 a 31, não, pô, bastantes anos. Mas brincadeiras à parte, gente, de fato, a defesa do Giuseppe queria alegar que, veja bem, o Giuseppe, ele não matou a Maria. Ele só teve um erro de conduta, aqui entre 1 milhão de aspas, ao se desesperar e tentar esconder o corpo da sua esposa grávida que tinha morrido por conta de complicações da gravidez. Em outras palavras aqui, porque eu tô falando muito juridiquês, o que a defesa queria dizer é, veja bem, ele não matou a Maria, ele só foi um babaca de tentar se livrar do corpo uma vez que o corpo estava lá na frente dele. Ao invés dele ir pelas vias legais, chamar uma ambulância, chamar uma polícia e falar, meu Deus, minha esposa morreu de causas naturais, ele tentou esconder o corpo dentro de um baú e despachar aquele corpo. Era isso que a defesa alegava.
E, gente, um tempo se passa nessas discussões e vai e vem, e a mídia caindo em cima, aquelas coisas todas. Até que a gente chega em julho de 1931, quando acontece o julgamento do caso finalmente. E assim, esse julgamento parou São Paulo. É sério. A Praça da Sé e os arredores do antigo fórum ficaram lotados de curiosos e membros da comunidade italiana. A mídia cobriu o caso segundo a segundo, e foi realmente, assim, uma febre. A defesa do Giuseppe insistiu nesse argumento que eu trouxe aqui, quer dizer, que a Maria morreu de causas naturais e o Giuseppe fez o que fez, que sim, foi errado, mas foi apenas a ação de um homem desesperado. Já a acusação insistiu na versão que o Giuseppe, sim, matou a Maria e ainda por cima tentou esconder o seu corpo. E bom, o júri ouviu tudo aquilo e fez o quê? Considerou o Giuseppe culpado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Sim, consideraram ele culpado. Então não engoliram absolutamente nada do discurso da defesa. E o Giuseppe foi condenado a 31 anos de prisão. Só que a questão, meus amores, é que os advogados dele não aceitaram a derrota, não pararam aí. Eles seguiram insistindo, entrando com recursos, apontando falhas técnicas, enfim, fazendo tudo o que estava na alçada deles para que o processo não terminasse ali. E de fato ele não terminou. Porque, eventualmente, esse caso foi reaberto. Foi reaberto e o Giuseppe passou por um novo julgamento em agosto de 1937. Quase 9 anos depois do crime. E esse julgamento foi o último real oficial, porque não tinham mais recursos e instâncias possíveis. E mais uma vez o Giuseppe foi considerado culpado e a sua pena de 31 anos se manteve. E aí, meus amores, o Giuseppe foi transferido para a penitenciária do estado que ficava no bairro de Carandiru, em São Paulo. E lá, meu povo, o Giuseppe era o exemplo de preso. É sério. Ele mudou completamente de comportamento lá dentro. Ele deixou a sua arrogância de lado, ele parou de dar golpe nas pessoas, até porque ele estava dentro da prisão, né? Mas ele poderia tentar dar uns golpes dentro da prisão, não duvido nada. Enfim, e ele realmente, assim, começou a se comportar de outra maneira. No caso, registros da época falam que ele se tornou um homem disciplinado, silencioso e, principalmente, trabalhador. Ele começou a trabalhar, então, em oficinas ali dentro do presídio e, eventualmente, ele começou a trabalhar na administração do presídio. Como ele falava italiano e francês e ele tinha noções de contabilidade, deixaram ele trabalhar na administração do presídio. E aí, exatamente por conta do seu trabalho árduo nessas áreas e o seu comportamento exemplar, ele conseguiu liberdade condicional em 1944. 16 anos depois dele ter sido preso. E aqui também considerando a prisão condicional dele. E aí, gente, fora da prisão, o Giuseppe se mudou para Taubaté, no interior de São Paulo. Lá ele conseguiu um emprego como zelador em uma empresa local e ele reconstruiu a sua vida. Ele, inclusive, chegou a conhecer outra mulher e se casar de novo. Até que então ele morreu em 1956 de causas naturais. E com isso, meus amores, eu encerro a história do episódio de hoje. História essa que eu vou ser bem honesta pra vocês. Muita gente já tinha comentado comigo, muita gente já tinha me pedido meio em off, e aí eu falava, me manda por e-mail, porque, gente, minha memória é de peixe, e as pessoas não mandavam. Então, quando a Soraya mandou, eu falei, nossa, sim, porque já tinham me pedido antes, eu lembrava disso. Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma história muito interessante de se produzir, e, cara, as dicas de viagem também são muito interessantes, e aí vocês vão entender, mas assim, tipo... Muita coisa legal pra fazer com relação a esse caso, muita coisa pra se aprofundar. Vamos logo pras dicas de viagem pra cortar o suspense. Ah, pera, antes de ir pras dicas de viagem, Soraya, espero que você tenha gostado e todo mundo que me pediu, então um beijo. Fica aqui meu beijo, meu agradecimento e a minha homenagem, tá? Porque a gente precisa falar 3 vezes nesse episódio, essa é a segunda, depois vai ter mais um. Mas brincadeiras à parte, gente, começando as dicas de viagem, o primeiro lugar que eu queria recomendar aqui é o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, a antiga Hospedaria dos Imigrantes. Eu já tava doida pra ir nesse museu antes mesmo dele aparecer aqui, e agora eu tô mais ainda pra ir. Esse museu, meus amores, conta a história dos imigrantes, né? Mas ele acaba falando bastante também dos imigrantes italianos, porque os imigrantes italianos ficaram ali na Moca, Brás e tudo mais, e esse museu fica exatamente na Moca. E aí, me aprofundando um pouquinho na história do edifício, essa hospedaria realmente funcionou como casa para muitos imigrantes. Ela foi construída em 1887 e ela tinha como objetivo acolher os estrangeiros e encaminhar esses estrangeiros para os novos empregos deles. Então, dentro do próprio prédio, tinha a agência oficial de colocação e trabalho, além de alojamento, farmácia, hospital, correios, lavanderia, cozinha e tudo mais. Depois, a partir de 1930, a hospedaria começou a receber imigrantes brasileiros de outros estados também. E depois, em 78, encerrou as suas atividades.
Segundo o site deles, meus amores, ao longo de 91 anos de funcionamento, a hospedaria recebeu cerca de 2,5 milhões de pessoas de mais de 70 nacionalidades. E a ideia do museu é te contar exatamente toda essa história, assim, te mostrando como funcionavam as coisas lá dentro. Pelo que eu tava vendo, algumas pessoas conseguiram fazer um tour guiado lá dentro, só que no site deles eu não achei essa informação fácil, do tipo, temos tours em determinados dias, determinados horários, ou você precisa agendar, o que seja. Só que o site deles, gente, é um chuchuzinho, é super completo e muito fácil, muito intuitivo. Então, o que eu recomendo pra vocês é entrar em contato, mandar um e-mail, mandar uma mensagenzinha, alguma coisa assim, pra entender como funcionam esses tours. Uma outra coisa muito interessante que eu vi sobre esse museu, gente, é que para além da exposição fixa, né, falando sobre a história da imigração e tudo mais, a proposta do museu é falar sobre imigração num geral. Então, do tipo, beleza, no passado, mas atualmente também e no futuro também. Então eu vi que tem várias exposições temporárias que parecem ser muito interessantes e parece que tem outras atividades lá também, tipo o Clube do Livro e tudo mais, tudo girando em torno dessa temática. Então assim, eu achei um centro cultural muito rico, muito completo. Fora isso, eu também vi que tem uns jardins muito bonitos e eu vi que tem um cafezinho também muito legal, mas que a galera falou que é meio caro. Mas trago aqui de qualquer forma. E aí, meus amores, sobre coisas práticas, eu devia ter trazido o tour guiado aqui, né? Mas tudo bem, agora já foi. Sobre coisas práticas, deu um trava-línguas. O museu fica aberto de terça a domingo, sendo que no sábado a entrada é gratuita. Nos outros dias você precisa de ingresso e eu tava vendo que alguns grupos têm meia entrada ou até entrada gratuita, umas coisas assim. Então, de novo, recomendo você entrar no site deles pra ver tudo bonitinho. E pra além disso tudo, gente, lá você também pode andar numa Maria Fumaça, um trem que remete à experiência ferroviária ligada à imigração. Esse é um ingresso à parte, mas eu preciso contar pra vocês que eu vi muita gente que curtiu muito essa experiência. E aí, meus amores, antes de seguir para a segunda dica, eu queria propor uma ideia para vocês. Eu já queria muito ir nesse museu e eu também queria muito que rolasse um encontro dos passaporters. Então, o que eu pensei aqui, e digamos que eu já encontrei uma empresa parceira, era da gente fazer um dia de encontro dos passaporters indo até esse museu e conhecendo esse museu. Me aprofundando um pouquinho mais, gente, dessa empresa parceira que eu encontrei, é uma empresa que oferece tours guiados por vários lugares, assim, de São Paulo. E tem o Museu da Imigração, e aí a gente conseguiria ter um guia só pra gente, pra levar a gente dentro do museu e levar pra outros lugares ali depois. Tipo, ainda dentro do museu, mas é que eu não quero entrar em detalhes antes de fechar exatamente a programação. Enfim, a questão é que esse encontro seria pago, esse tour seria pago, mas eu queria muito saber o que vocês acham, porque se vocês toparem, eu já vou começar a mexer alguns pauzinhos, assim, pra fazer isso acontecer. E é isso, acho que a gente teria o nosso primeiro encontro dos passaporters. Ai, meu Deus. Assim, obviamente eu iria junto também, porque eu quero conhecer o museu, tá, gente? Mas enfim, me contem o que vocês acharam, se vocês topariam essa experiência da gente ir lá no museu com um guia pra contar tudo pra gente. E vamos ver, eu vou deixar aí. Ai, tô nervosa, vai que vocês não topam. Se flopar, eu nunca dei essa ideia. Pronto. Mas tá, vamos pra segunda dica. Agora, partindo para a minha segunda dica, meus amores, também em São Paulo tem o Museu da Polícia Civil, que é outro museu que eu também tô doida pra ir, só que esse é um pouquinho mais complicado de horários e vocês já vão entender. Esse museu, gente, ele é um pouquinho mais pesado, porque ele de fato fala sobre alguns casos famosos e históricos de São Paulo, para além de falar sobre a história da Polícia Civil mesmo e tudo mais. Enfim, pelo que eu estava vendo, parece que é um museu, assim, bem interessante para nós que curtimos True Crime, mas, mais uma vez repetindo, é um museu pesado. E parece, gente, que teve uma época, um período de tempo, que a mala original do caso da mala, dessa daqui que eu estou contando para vocês neste episódio, ficou exposta lá. Só que aí eu encontrei informações um pouquinho controversas que eu não sei afirmar com toda certeza se a mala continua lá ou não. Então acho que só indo lá mesmo pra saber. E aí, meus amores, sobre coisas práticas, assim, pelo que eu tava vendo, esse museu ele fica dentro da USP e eu vi muita gente se batendo pra encontrar esse museu, falando que demorou muito pra encontrar o museu e causa desespero. Então fica aqui o meu atenção e exclamações. Procure muito bem o endereço e como chegar e tudo mais antes de ir até lá, porque sério, muita gente falou que demorou pra achar o museu. Mas fora isso, gente, ele só abre durante a semana, da 1 da tarde até as 5:30. Então por isso que eu falei que esse é um pouquinho complicado, porque senão eu também poderia propor do encontro dos passaporters ser pra esse museu, mas aí também é meio treta. Ah, obviamente, né, o encontro que eu quero propor seria num sábado, tipo, enfim, por isso. Mas de volta ao Museu da Polícia Civil, sim, ele abre um sábado por mês só.
Só que aí você tem que entrar em contato com eles antes pra entender a disponibilidade e tudo mais, então eu acho que também seria um pouquinho mais treta por esse sentido. Assim, no site deles eu encontrei todos os sábados de 2026 em que ele vai abrir, mas de qualquer forma eles mesmos pedem pra você confirmar. Então é um pouquinho mais incerto, assim, é um rolê que eu ficaria meio tensa da gente organizar um grupão pra ir lá e, bom, daria também, né? Daria também pra eu entrar em contato com eles e ver. Mas vamos começar com o Museu da Imigração. Vamos começar com o Museu da Imigração, que esse eu já tenho até uma empresa que faz e que propôs tudo e que tá legal. E aí depois, se der certo esse primeiro programa, a gente vê, tentar programar outros por São Paulo. Meu sonho de princesa é fazer em vários lugares, tá? Não só em São Paulo, gente, mas a gente tem que começar pequeno porque é o que eu consigo fazer no momento. Mas tá, gente, deixa eu finalizar isso daqui, pelo amor de Deus. A entrada é gratuita, tá bom? Só mais isso que eu tenho pra dizer, a entrada é gratuita desse museu. E também parece ser muito interessante, é outro lugar que eu também tô doida pra ir. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que voltei às origens, gente, depois de falar tanto de futebol, voltei às minhas origens, mas eu gostei muito da temática futebol. A única coisa que eu vou ser bem honesta pra vocês, eu acho que vocês não gostaram muito não, porque as reproduções deram uma caída braba. Então eu espero que agora eu volte, né, a agradar vossas senhorias. E é isso, né, antes de encerrar ficam aqui só os meus avisos de sempre, então se você curte Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente. Os links para apoiar estão na descrição do episódio. Por favor, considere apoiar pelo Apoia-se, porque infelizmente eu tô tendo umas tretas com a Aurelo. Não treta com a empresa, tá? Só problemas apoiadores que não estão conseguindo cadastrar cartão, aí tá dando uma dor de cabeça, apoios que não são renovados, mesmo a pessoa conseguindo pagar. Então, como tá dando umas tretas logísticas e a gente tá crescendo muito, graças a Deus, o Apoia-se, ele é mais fácil pra gerenciar tudo isso. Então, me ajuda bastante. Fora isso, se você quiser dar uma olhada nos guias de viagem que a gente tem para oferecer, os links também estão na descrição do episódio. Eventualmente a gente vai atualizar o guia de São Paulo, assim que isso acontecer, eu vou avisar em algum episódio, tá? E aí vamos mandar o guia atualizado. Isso é uma ideia que a gente tem desde o começo, de manter os guias vivos conforme episódios forem saindo e irmos atualizando e enviando para vocês. Então, para quem já comprou o guia de São Paulo, não se preocupe, porque as dicas daqui também vão entrar lá. E é isso. Agora é só aquele pedido de sempre não esquece de seguir o podcast no Spotify, se inscrever no canal no YouTube, não esquece de avaliar, gente, avalia o programa no Spotify com 5 estrelas, que isso é muito importante. Você clica nos 3 pontinhos ali do lado do seguir, e aí você coloca avaliar este programa, porque se cai uma pessoa de paraquedas nesse programa, ele vê aquela avaliação e ele vai decidir se ele vai ouvir ou não, entendeu? Então assim, eu preciso de vocês nisso. E acho que é isso, já falei muito, né? Então um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.